Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Pacífico, da equipe de matemática aqui do Colégio Araçá e vou passar para conversar com vocês um pouquinho sobre a prova de matemática da primeira fase do vestibular da UES, do vestibular de 2025.1, prova que aconteceu hoje, dia 17 de novembro de 2024. Ao meu lado, no comentário de hoje, tínhamos os professores Marcos Paulo e Jardel Almeida. Bem pessoal, gostaria de começar parabenizando sim a comissão do vestibular, pois nós tivemos 10 questões em enunciado curto, objetivo, nenhuma questão com alguma dificuldade de interpretação ou mudança de gabarito ou até mesmo anulação. Porém, nós tivemos uma prova com um nível de dificuldade um pouco maior comparado com provas anteriores. E fica aqui, pessoal, uma observação muito importante para os alunos que vão prestar vestibular nos próximos anos ou nos próximos vestibulares da Universidade Estadual do Ceará. Nós tivemos mais de 50% da prova de matemática deste ano contemplando assuntos que não são contemplados pelo Exame Nacional do Ensino Médio. É isso mesmo, aquele candidato que focou no Enem durante toda a sua preparação do ano de 2024 sentiu provavelmente dificuldade em algumas questões na prova da UES. E eu posso elencar algumas situações. Nós tivemos geometria analítica, uma questão envolvendo, pessoal, a parte de equação da circunferência. Nós tivemos aqui também geometria analítica, nós tivemos duas. Nós tivemos uma também, pessoal, falando exatamente de uma estrutura de um triângulo, dos elementos do triângulo, falando exatamente da mediatriz. Então veja que nós tivemos aqui tópicos bem importantes que normalmente o Exame Nacional do Ensino Médio não costuma cobrar. Posso elencar mais algumas situações. Nós tivemos uma questãozinha de função trigonométrica envolvendo máximo e mínimo. Tivemos também nessa mesma prova uma questão na primeira fase envolvendo progressão geométrica, onde você tinha que ter esse domínio, tinha que ter essa desenvoltura em termos de construção. Posso falar um pouco mais? Nós tivemos pelo primeiro vestibular uma questão clássica de princípio da casa dos pombos. Então, pessoal, observe sim que dentro dessa estrutura nós conseguimos encontrar tópicos onde você precisa focar de uma maneira mais, digamos, mais cuidadosa na matemática 5, porque tópicos da matemática 5 foram contemplados com mais intensidade nessa prova de primeira fase. Fica aqui também uma observação que você deve ter encontrado questões também que são batidas às outras matemáticas. Nós tivemos, por exemplo, pessoal, uma questãozinha de máximo e mínimo dentro de uma função do segundo grau. Você também deve estar lembrando de questões de logaritmo, função composta, exponencial. Então, como um todo, analisando a prova de matemática, nós tivemos uma prova bem elaborada, como eu já ressaltei agora há pouco, uma questão onde o nível de dificuldade deste vestibular provavelmente foi um dos maiores dos últimos anos. Então fica aqui a minha observação. Galera, prestem bem atenção durante a preparação de vocês. Nós sabemos que a Universidade Estadual do Ceará tem um formato clássico. Que bom, quando os tópicos acabam coincidindo com tópicos que também são cobrados de forma recorrente no Exame Nacional do Ensino Médio, você apenas ajusta a rota. Mas quando tópicos são cobrados de digamos assim, de um apêndice daquela estrutura que você vê durante o ano, a galera costuma ter um pouco mais de dificuldade. Então, para você que se preparou sempre focando nesses dois vestibulares, com certeza deve se ter sentido bem mais à vontade na prova da UES deste vestibular. Fica aqui o meu desejo de uma excelente prova e que você possa ter uma segunda fase maravilhosa. E para quem for fazer segunda fase de matemática, como são 20 questões, você deve sim encontrar tópicos que não foram cobrados na prova de hoje, como matriz, determinantes, sistemas lineares, análise combinatória, probabilidade, entre tantos outros tópicos que você tinha até mesmo de geometria plana, que neste vestibular nós não tivemos nenhuma questão exclusiva, tivemos sim de geometria espacial, inscrição, circunscrição de sólido. Então, observe mais uma vez que você vai ter tópicos interessantes para serem trabalhados e contemplados na segunda fase. Não deixar de lembrar de polinômios, números complexos para uma segunda fase, porque com certeza você deve encontrar alguma coisa nesse sentido. Então, fica aqui o meu desejo de uma excelente segunda fase, que a sua preparação seja tranquila e nos encontramos em breve para comemorar já a sua aprovação. Até mais, pessoal. Um forte abraço.